Olá, galerinha do nono ano. Eu vim falar um pouquinho agora sobre a consolidação e formação da União Europeia, certo? Então, nessa aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como ela se formou, tá? Como surgiu esse processo de união entre países europeus, tá? Então, peço que vocês fiquem atentos à aula, deem print em alguns pontos que a gente vai tratar específicos, tá? Então, é muito interessante que vocês prestem bastante atenção. Ok, vamos continuar. Gente, para iniciar a aula, nós vamos observar essa imagem, tá? A Europa no fim da Segunda Guerra Mundial, que vocês veem aí, tá? Então, aí é uma cidade francesa, tá? Que virou museu, tá? Como símbolo de uma das cidades que foi devastada pela Segunda Guerra Mundial, tá? E é daí, então, que a gente vai começar a observar a união que se teve para a reconstrução da Europa. Então, a União Europeia é mais uma proposta, tá? De união entre alguns países europeus para se reerguer no pós-guerra. Ok? Pronto. Gente, nessa próxima imagem que vocês veem o início da formação da União, o embrião da União Europeia, tá? Que é o Benelux. Tá? O Benelux propunha, tá? E ocorreu em 1944, no finalzinho da guerra, e ele propunha que existisse uma zona de livre comércio entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então, como é que aconteceu? Luxemburgo chegou lá. Bélgica, e aí, Holanda? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? O que é que vocês acham de a gente se juntar e formar uma zona de livre comércio para a gente comercializar alguns produtos aqui entre a gente, para que a gente possa ter uma maior proximidade e a gente consiga se reerguer? O que é que vocês acham? Bélgica e Holanda toparam e aí dá início ao Benelux, ok? O embrião da União Europeia. A próxima imagem que vocês veem na tela, tá? É uma imagem de duas regiões na Europa, tá? França e Alemanha. E no meio tem uma região de guerra entre essas duas potências, tá? Porque nessa região do meio, chamada de Alsácia-Lorena, tá? Ocorria uma grande fonte de mineração, tá? Então os recursos minerais estavam todos concentrados nessa região e França e Alemanha estavam brigando por esses recursos, tá? Chegou um carinha chamado Schuman, tá? De sobrenome Schuman, de Luxemburgo, tá? Ele era de origem francesa, e ele conseguiu uma união entre essas duas potências, tá? Ele conseguiu um acordo. E aí, Alemanha, e aí, França, vamos fazer um acordo aqui entre vocês duas, tu faz isso, tu faz aquilo, vocês dividem um território, dá tudo certo. E aí, começou aí a introdução da França e da Alemanha num novo tratado, que é o Tratado de Paris, tá? O Tratado de Paris, gente, aconteceu em 1951, tá? E que propunha a livre circulação do carvão, ferro e o aço. Vocês estão vendo aí que a conquista dessa região da Alsácia-Lorena fez com que essas potências fossem introduzidas num acordo comercial e teve uma livre circulação entre essas 6 regiões. Por um longo tempo foi chamada de Europa dos Seis. Tá? Então, a Europa dos Seis, com o Tratado de Paris, que propunha a livre circulação do carvão e aço. Ok, eu vou trazer um ponto aí para que a gente possa observar da Alemanha, tá? A Alemanha, gente, no pós-guerra, na pós-Segunda Guerra Mundial, aconteceu de ter uma divisão entre socialista e capitalista, tá? A divisão socialista da Alemanha foi dividida em sigla RFA, tá? E a divisão socialista foi FDA, como vocês acompanham aí na tela, ok? Então a gente vai ter que ter essa informação para mais na frente da aula nós sabermos o porquê. O segundo tratado, gente, que a gente vai ter para a formação e consolidação da União Europeia vai ser o Tratado de Roma em 1957, tá? Que forma aí o CEE, Comunidade dos Estados Independentes, tá? Então a gente vai ver que essa formação econômica do Tratado de Roma vai ter uma livre circulação do mercado comum europeu. Então, o mercado europeu vira um mercado comum e as pessoas começam a circular entre essas regiões, entre essas 6 regiões, com maior facilidade, tá? Produtos, mercadorias, pessoas. Então, viram uma região mais integrada, ok? Então, o Tratado de Roma começa a abrir essa nova fase, tá? Lembrando, a Alemanha, a questão RFA, a parte RFA, tá? Que era a parte capitalista que estava inserida nesse tratado. As pessoas que eram socialistas não podiam transitar livremente entre a Itália, a Bélgica e a Holanda e Luxemburgo não, tá, gente? Vamos continuar. Gente, nesse processo de evolução e formação da União Europeia, tá? Algumas políticas
vão ser adotadas, tá? Algumas políticas comuns, como por exemplo, política dos transportes, livre circulação, criação de linhas férreas que ligam esses países, tá? Vamos ter aí também as políticas de ocorrência, de impedimento de distorção de algumas regras de mercado. Então, tinha uma regra de mercado antiga que não podia transitar alguma mercadoria, vamos quebrar essa regra, vamos modificar, tá? Tinha também uma política regional, todos os países inseridos nesse processo de formação vão ter que obedecer algumas regras que são acordadas entre todos, tá? E uma política de energia e de telecomunicação. Eu destaco, gente, essa última política, porque é daí que a gente vai começar a surgir algumas fontes de energia, tá? Fontes de energia extremamente importantes para a União Europeia. Nesse processo de evolução de novas tecnologias, nesse processo de evolução também de novas ciências, a Europa vai desenvolver um órgão chamado Euratom, que é o que vocês veem na imagem, tá? É um órgão de gerências e pesquisas para a geração de energias nuclear na União Europeia. Então a Euratom, ela existe até hoje. Gente, por que esse órgão é tão importante na Europa hoje? Porque esse órgão, gente, ele vai começar a gerir uma concessionária de energia nuclear para todos os países que estão inseridos no bloco. Tá? Então, a gente vai ver que a Euratom ela vai começar a guiar algumas pesquisas nuclear e isso vai ser muito importante para a União Europeia. Lembrando, a Europa não é que nem o Brasil, tá? Que tem muitas fontes de energia diferentes, como hidrelétrica, energia solar em abundância ou energia eólica. A Europa ela depende única e exclusivamente de energia nuclear e gás natural, tá, gente? Então essas energias são muito importantes para que elas continuem funcionando de modo energético. Essa próxima imagem que vocês veem na tela, tá, é a ampliação do bloco que ocorre em 1973, tá? Então, entre agora os últimos países, tá, que vão fechar lá a Europa dos 12, tá? Que vai ser a entrada do Reino Unido, tá? A entrada da Dinamarca, da Irlanda e os países ao sul, Portugal, Grécia e Espanha, ok? Eu destaco aí, gente, o Reino Unido, porque o Reino Unido não é só um país, tá? São vários, a Inglaterra, a Suécia, a Irlanda do Norte. Então, a junção desses países formam o Reino Unido e eles também são inseridos no bloco da União Europeia, ok? Gente, essa imagem que vocês vêem agora vai ser a do Tratado de Maastricht, tá? O Tratado de Maastricht vai ser um tratado que vai ocorrer pós-guerra, tá? E após esse tratado, vamos ter um próximo em 1997, que vai ser o de Amsterdã, tá? Que denomina alguns países membros que vai fechar o processo de formação da União Europeia. Mas o que aconteceu no Tratado de Maastricht, tá? O Tratado de Maastricht vai dar a ideia da bandeira, tá? É muito importante esse tratado, da bandeira com as 12 estrelas. Lembrando que as 12 estrelas são os 12 países que fecham o processo de formação do bloco, tá? E também uma coisa muito importante que vai acontecer, como vocês veem na imagem aí, tá? A forma das bandeiras, 12 estrelas, bonitinha, que é o símbolo da União Europeia. E vai ter também a inserção de uma moeda única, tá? Essa inserção de moeda única chamada de euro, tá, gente? Essa imagem do euro é a imagem bem inicial, tá? Quando tudo começou lá. Então, esse euro aí vai ser uma moeda única para os países do bloco, mas não é obrigatória a inserção dessa moeda para todo mundo, tá? Tanto é que, como vocês veem na imagem agora, a adesão voluntária, tá? O Reino Unido ainda continua com a sua moeda muito forte, a Libra, e a Dinamarca, com a coroa dinamarquesa, também continua, até hoje, tá, gente? E atualmente, como vocês veem na imagem, são 28 países que compõem esse bloco da União Europeia, tá? Sendo que 19 desses países que adotam o euro, tá? Então, existem também países de fora do euro que adotam. Professor, então quer dizer que existem países dentro e fora do euro que adotam essa moeda? Sim, é possível que você não esteja inserido no bloco da União Europeia e também adote o euro, porque fica mais fácil as trocas econômicas entre a Europa inteira, ok? Essa imagem que vocês veem agora é a imagem de todos os países membros, tá, gente? Observem que são vários países que estão muito próximos, que formam um bloco econômico, uma interdependência entre esses países, tá? Que dá mais força ao bloco, ok? Gente, para finalizar, vamos observar alguns impactos que ocorreram com essa integração da União Europeia. Ok, gente, vamos ver que acontece o impacto de expansão de alguns mercados, acontece também o impacto de aumento de empregos
e a renda per capita, que é aquela renda por pessoa na casa, também vai aumentar, ok? Ó, então vocês veem a imagem desse gráfico aí bem bonitinho, tá? Desigualdade na União Europeia. Então, nesse gráfico mostra dois tipos de taxa, tá? Mostra a taxa de desemprego na Europa, tá? A partir de 2008, e mostra também o PIB per capita na União Europeia, também em 2006. Então a gente vai analisar essas duas imagens aí, esses dois gráficos, tá? Deem print e observem o seguinte. Os países em laranja são os países mais antigos na União Europeia. Observem o desemprego, ele começa a decair. E os países em laranja também, no outro gráfico, são os países com a renda per capita gigantesca, que vocês também já veem que há um crescimento maior da renda per capita. Além disso, a gente vai ver também que os países que entram depois começam a diminuir o desemprego, as taxas de desemprego, e também começam a aumentar também a sua renda per capita. Então, há um processo aí de melhoria para alguns países na inserção da União Europeia, tá? Gente, uma coisa que vai ocorrer também de impacto, tá, com a inserção desse bloco europeu, vai ser a busca de alguns países em almejar entrar nesse bloco, tá? Vai ser o caso da imagem que vocês veem aí, a Turquia, tá? A Turquia, gente, é doidinha para entrar, tá? Mas a Turquia ela é bloqueada pela União Europeia por dois motivos, tá? O primeiro motivo que vai ocorrer é a ideia de ser um país muçulmano. E o bloco europeu é um bloco extremamente cristão, tá? Uma outra coisa também que vai ocorrer na Turquia vai ser a distância que ela vai ter de alguns blocos europeus, tá? Então isso vai dificultar, não vai estabelecer alguns acordos comerciais. Mas não quer dizer que a Europa não use a Turquia com suas finalidades econômicas. Como assim, professor? Gente, a Turquia é uma região baixa, tá? Na parte mais ao sul, e ela consegue barrar, por exemplo, a Síria, tá? De mandar alguns imigrantes de circular na União Europeia. Então, a Turquia ela tem um trabalho de barrar esses imigrantes, tá? De ser aquele portão lá para não entrar da União Europeia. E em troca disso, ela ganha a esperança de conseguir entrar no bloco. O professor só ganha esperança. Não ganha só esperança, né? Ela vai ganhar também aí algumas relações, alguns acordos que a Europa vai fazer, vai ganhar um desenvolvimento. Se você for na Turquia, tá? Istambul, que era a antiga Constantinopla, né? É uma área comercial bastante rica e a Europa também ajuda no desenvolvimento de algumas coisas na Turquia, mas a Turquia é doida para entrar e não se insere nesse bloco. Ok, gente? Para finalizar, a gente vai fazer uma questãozinha, tá? Para massificar toda essa ideia aí que a gente teve da formação do bloco europeu, tá? Então, a resposta ela vai estar lá nos comentários do EducaPE, que vocês precisam assistir toda a aula, e no final vai ter a respostinha lá bem bonitinha para vocês, ok? Então, deem print agora na tela, tá? E observem a questão comigo, ok? Sobre a origem da União Europeia, tá? Assinale a alternativa incorreta. Então, essa questão, observem bem, tá? É a incorreta, não é a correta, presta atenção. O primeiro nome do bloco econômico, que mais tarde viria a se chamar União Europeia, foi Benelux, resultado da união entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. B. O Tratado de Maastricht, assinado em 1991, foi responsável pela criação da União Europeia em substituição do Mercado Comum Europeu. C. O Mercado Comum Europeu, criado pelo Tratado de Londres em 1880, para a substituição da CEE, Comunidade dos Estados Europeus. Letra D. A CECA, Comunidade Econômica do Carvão e Aço, surgiu após sucessão de criação do Benelux e tinha o objetivo de estabelecer um mercado comum no campo da siderurgia e seus países membros, tá? Os diferentes nomes da União Europeia em ordem cronológica foram Benelux, CECA, Mercado Comum Europeu ou CEE e União Europeia, ok? Respondam. Até a próxima. Valeu, gente.